Nem está muito fácil, nem está muito difícil. Qual é a dificuldade? É que está faltando mais diálogo. Você vai conversar com o senador, ele diz, não, eu só voto o Bolsa Família, nada mais. Mas você tem que ver como é que nós vamos ficar com o orçamento sem a farmácia popular. Aí a pessoa começa a ver a necessidade. Eu tenho uma postura conservadora. Como é isso daí? Nós vamos excepcionalizar do teto o Bolsa Família, que isso é imprescindível, R$150 para as crianças de abaixo de 6 anos, e precisamos de um mínimo para recompor o orçamento. Falta de diálogo. Esse é o ponto-chave para o impasse no texto da PEC da transição, nas palavras do relator do orçamento, o senador Marcelo Castro. A expectativa era de que o projeto fosse apresentado na quarta-feira, mas agora deve ficar só para a semana que vem. O governo eleito quer retirar o Bolsa Família do teto de gastos de forma permanente, mas os parlamentares resistem e querem contrapartidas para aprovar a PEC. A expectativa hoje era para a apresentação do texto da PEC do Bolsa Família. O futuro governo quer quase 200 bilhões de reais fora do teto de gastos para bancar o programa. Mas a negociação com o Congresso está empacada. Não há consenso sobre o prazo em que o benefício poderia ficar fora do teto. E se a transição está empacada em Brasília, aqui no Ao Ponto, ela está a pleno vapor, viu? A partir de hoje, aqui conosco, o Felipe Barini, que você já conhece de outros episódios. Ele já esteve por aqui falando sobre eleição nos Estados Unidos, guerra na Ucrânia e outros temas, e foi tão bem como entrevistado que a gente o convidou para passar para o outro lado do balcão e vir apresentar o podcast comigo. Bem-vindo, Barini. Obrigado, Carol. Obrigado a todo mundo que está ouvindo a gente. Eu quero deixar claro que não pedi nenhuma contrapartida para vir aqui no Ao Ponto. Mas, lá em Brasília, os parlamentares têm várias demandas para aprovar a PEC da transição, e entre elas, a manutenção do orçamento secreto e espaço no novo governo. Até os aliados do PT dizem que falta articulação com o Congresso, algo que a presidente do partido, Gleisi Hoffmann, admitiu. Está faltando articulação política no Senado, por isso que eu acho que nós travamos na PEC. A forma como foi iniciado o processo, sem falar ou sem formatar uma base mais forte de governo, não é falta de ministro. O que está emperrando o avanço das negociações com o Congresso? A ausência do presidente eleito, Lula, que passou por um procedimento médico depois da viagem ao Egito, deixou a transição em compasso de espera? Quem são os nomes escalados para resolver o problema? E além do orçamento, em que outras áreas há dificuldades? Esses são os temas do Ao Ponto de hoje. Eu sou Felipe Barini e a partir de hoje apresento o Ao Ponto com Carolina Moran. Nesse episódio, conversamos com a repórter Jennifer Goulart, da sucursal do Globo em Brasília. Fique com a gente. Jennifer Goulart, a apresentação do texto da PEC da transição vem sendo adiada sucessivamente aí nos últimos dias, agora deve ficar só para a semana que vem. O que está acontecendo? Está faltando diálogo e articulação nessa equipe de transição ou essa resistência do Congresso já era esperada mesmo? Oi, Carol. Oi, Barini. O que a gente percebe aqui em Brasília é que está faltando conversa e articulação para que esse texto ande de forma mais rápida na Câmara e no Congresso. A gente tem ouvido isso de petistas e de integrantes de partidos aliados do presidente eleito, Lula, que essa articulação ela começou fechada entre petistas muito restritos do núcleo ali próximo ao presidente Lula e o relator do orçamento, Marcelo Castro. Até o que eu ouvi ontem de um aliado do presidente Lula foi que o relator do orçamento, Marcelo Castro, ele tem apenas um voto. Ele, deveria ter sido costurado isso desde o início já com todos os líderes, tanto do Senado quanto da Câmara. E é esse movimento, essa reação que o governo eleito tem preparado desde o início dessa semana, principalmente escalando o senador Jacques Wagner, da Bahia, para comandar esse processo no Congresso. Jennifer, na quarta-feira teve uma reunião do Conselho Político da Transição para tratar desses entraves, o que está demorando para avançar com a PEC da transição. Qual a avaliação dos aliados do PT sobre essa negociação e o que está demorando, o que está faltando para resolver esse impasse?
Alguns aliados que a gente ouviu após essa reunião saíram um pouco desanimados desse encontro, entendendo que o governo eleito está irredutível quanto à questão dos 4 anos, da validade da PEC por 4 anos, e também em relação ao valor da PEC. O entendimento é que é preciso descentralizar as negociações, colocar mais gente falando em nome do Lula, tanto no Senado quanto na Câmara, para fazer essa negociação deslanchar. Qual é que é o entendimento? A transição está sendo montada, enfim, um governo de frente ampla, de diversidade, com grupos muito diversos, mas que está faltando conversar ainda com líderes de centro-direita, deles serem chamados e também se sentirem prestigiados pelo governo eleito. Então, tem gente que está esperando ser chamada, outros nomes de partidos mais de centro têm orientado o coordenador-geral da transição, Geraldo Alckmin, a chamar, convidar líderes partidários para vir até o CCBB, para prestigiá-los e abrir esse canal de diálogo. Então, justamente, se por um lado tem essa necessidade de pulverizar mais, de outro parece que está faltando alguém com tinta na caneta, né, para assumir os compromissos. A gente tem vários nomes cuidando disso, começou com o senador eleito Wellington Dias, cuidando de orçamento, depois o deputado Enio Verri, e agora o Jacques Wagner foi escalado também para entrar nessa articulação. Teve bateção de cabeça? Hoje em dia, quem é que tem a palavra final? Quem é que assume o compromisso com os parlamentares? A palavra final é do presidente eleito Lula. O senador eleito pelo Piauí, o Wellington Dias, é uma pessoa muito próxima ao Lula. Ele foi o primeiro nome a ser escalado para negociar o orçamento. Ele tem uma atuação muito combinada e amarrada com o presidente eleito, mas a leitura é que no começo dessas negociações, logo depois que o presidente Lula venceu a eleição, ele ficou muito fechado nessas negociações entre um grupo restrito e conversando com o senador Marcelo Castro, que também é conterrâneo dele, senador pelo Piauí. A avaliação agora é que com o Jacques Wagner entrando nesse processo, e para lembrar, o Jacques Wagner já foi ministro da Casa Civil, Dilma Rousseff, conversa, tem um bom trânsito com partidos de centro. A ideia é que o Jacques dê celeridade a essas negociações. Eu apurei que ontem no gabinete dele teve um entra-sai muito grande de senadores e deputados, ele conversando com muita gente, ele explicando a posição do governo eleito, e aconteceu há pouco aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil um aceno interessante do Jacques Wagner. Ele veio até aqui pela manhã, ele saiu, e quando questionado sobre o período da PEC de duração, né, de ser 4 anos, ele já disse, olha, o nosso desejo é que sejam 4 anos, mas nem sempre a democracia atende o nosso desejo. E aí, questionado, né, por colegas jornalistas se poderia ser 2 anos, seria um prazo razoável, ele disse que entre 4 anos existe o prazo de 2 ou 3 anos. Me parece que o senador Jacques Wagner já está acenando para negociar um ponto em que líderes do PT estavam irredutíveis, que é o tempo de permanência da PEC de 4 anos, que seria durante todo o mandato do presidente eleito. Aliás, você estava conversando com a gente um pouco antes dessa gravação que o Jacques Wagner também deu uma sinalização importante, né? Foram questionar o que estava acontecendo, se faltava articulação, e ele disse o quê? O senador Jacques Wagner disse que o que está faltando neste momento para a PEC deslanchar no Congresso... Não, eu acho que falta mais por enquanto o ministro da Fazenda. Questionado pelos colegas se esse ministro, entre as opções que estão na mesa, o que ele achava, ele disse assim... O problema é que não tem nome na mesa, tem na cabeça do presidente. O Jacques Wagner, desde o início dessa semana, também tem sido considerado o casa civil da transição. Alguém que vai centralizar esse papel de acelerar essas conversas com o Senado, com o Congresso, usando todo esse estofo que ele tem de articulador, de ser uma pessoa que tem facilidade em conversar. Lembrando que o Jacques, enfim, já foi Casa Civil do governo Dilma Rousseff, foi governador da Bahia, e tem bom trânsito com diferentes vozes do Congresso, que é o que me parece que o governo eleito está precisando nesse momento para acelerar a tramitação da PEC no Congresso.
presidente eleito Lula passou por uma cirurgia e ele recebeu orientação médica de não falar muito. Até que ponto isso atrasa as negociações? Esse ritmo da PEC da transição tem muito a ver com o fato do presidente eleito não ter vindo a Brasília nessa semana. O fato dele ficar em São Paulo desacelerou essas negociações da PEC, porque, embora o Lula tenha seus emissários aqui em Brasília, é ele quem dá a palavra final em muitos assuntos. Então sim, tem pontos específicos, especialmente a negociação da PEC. A gente tem também o grupo da defesa, aqui que também não sai devido à chancela, a palavra final que está se esperando do Lula. Então, o próprio Jacques Wagner falou agora na saída aqui do Centro Cultural do Banco do Brasil que era desejo do presidente eleito Lula vir a Brasília essa semana, mas que infelizmente ele não pôde vir porque ele teve que se calar. Ele está participando de São Paulo de reuniões por vídeo com o Geraldo Alckmin, que é o vice-presidente, coordenador geral da transição, e hoje ele participou também de uma reunião do grupo da saúde. Mas isso muito timidamente ainda, porque ele está nesse processo de recuperação. Segundo o Jacques Wagner, o Lula tem falado muito baixo e às vezes tem se comunicado por bilhetes. A orientação médica é para que ele agora poupe a voz. Pode participar de reuniões em salas fechadas, por exemplo, mas tem que evitar fazer discursos durante 1 ou 2 semanas. O que complica realmente a comunicação no momento em que tanto a transição quanto a questão da PEC estão dependendo da presença do Lula para deslanchar aqui em Brasília. Ô Jennifer, o que está na mesa em relação às demandas do Congresso? Porque a gente sabe que a discussão não é só de mérito fiscal, né? Não estão todos os parlamentares preocupados só com o estouro de teto de gastos, tem uma série de interesses, por exemplo, a reeleição de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco nas 2 casas, a manutenção do orçamento secreto, isso tudo a gente já sabia que estava na fatura do Congresso. O que os partidos querem mais? Participação, ministérios, querem ser ouvidos, participar, enfim, prestigiados, né? Os líderes estão querendo ser prestigiados nesse momento pela transição? O que a gente tem ouvido dos líderes é que eles não estão se sentindo prestigiados pelo governo eleito, foi eleito se dizendo de frente ampla, e que eles estão esperando serem convidados para conversa, serem chamados à mesa e serem prestigiados tanto por Lula quanto por Geraldo Alckmin. Outra questão é a participação de ministérios, também entre aliados estão esperando essa sinalização, né? Conforme a transição ela vai acontecendo, os dias vão passando aqui no CCBB em Brasília, as especulações por ministério, quem vai ocupar cada pasta, quanto cada legenda, né, vai ter de espaço na esplanada, tudo isso vem aumentando a especulação, a ansiedade dos aliados também. Inclusive, o que a gente ouve é que o presidente Lula hoje ele tem uma base de partidos aliados, cerca de 14 partidos, mas ainda entre esses partidos tem aliados que têm seu preço, que esperam o Lula definir ministérios. Então, uma das questões que se avalia é se o Lula começar a anunciar ministros antes da aprovação da PEC, ele pode perder votos na PEC da transição, a depender dos nomes que ele for escolher. Então, é um xadrez que o próprio presidente eleito está resolvendo de agradar os partidos, chamá-los a abrir negociação, fazer esse governo do diálogo. O próprio Lula já disse que não trataria o Centrão como o bloco fisiológico do Congresso, mas sim como deputados e senadores eleitos pela população. Então tem essa disposição do Lula para conversar, mas a gente precisa levar em conta que essa semana Lula está se recuperando de uma cirurgia nas cordas vocais. Na semana passada, Lula esteve no Egito. Então Lula está há 2 semanas distantes de Brasília e esse vácuo se criou, esse clima de insatisfação entre líderes de centro-direita, que esperam ser cortejados, esperam ter suas demandas atendidas para votar a favor da PEC da transição. Agora, tem uma pergunta que todo mundo em Brasília, e acho que todo mundo no Brasil está interessado, e quando a gente vai começar a ter os nomes dos primeiros ministros do gabinete Lula? Na semana passada, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que também comanda a articulação política da transição, ela disse que assim que o presidente eleito Lula chegasse em Brasília, ele ia começar a negociar e a ter reuniões estratégicas para definir esses nomes. A gente espera, né, que a partir da segunda semana em que ele se estabelecer em Brasília, começar a conversar
E eu acho que também vai depender do andamento da PEC da transição, especialmente pelo ponto do que eu disse antes, a depender de quem Lula indica para determinada área, isso pode afetar a votação da PEC na Câmara e no Senado. A gente espera aí para a primeira, segunda semana de dezembro que os primeiros nomes comecem a sair. Os aliados têm pressionado, especialmente pelo nome da Fazenda. A PEC ela está posta num anteprojeto que deverá começar a tramitar pelo Senado. Não tem ainda o projeto, não tem ainda o texto, não tem ainda o autor, não tem ainda as assinaturas. O que nós temos é um tempo exíguo de praticamente 17, 20 dias úteis para discutir um texto desse. Ô Jennifer, enquanto a transição está aí meio que patinando, o Arthur Lira está correndo por fora, trabalhando super firme pela reeleição, já conta com apoio de 12 partidos, está realmente muito fortalecido. Como é que o PT vê esse movimento? Fica mais difícil negociar com a Câmara? O PT, nesse momento, está muito concentrado em aprovar a PEC da transição no Congresso. Quando esteve em Brasília, o presidente Lula afirmou, em visita ao Arthur Lira na residência oficial, de que o PT ficaria neutro na disputa da Câmara. Vários integrantes do Partido dos Trabalhadores na Câmara entendem que não dá para tentar enfrentar o Lira, tendo em vista que ele já tem toda essa aliança formada com partidos. Inclusive, tem-se também uma leitura de que o PT pode chegar atrasado nas negociações para a presidência da Câmara, inclusive se colocar como aliado de Arthur Lira na disputa da casa. Então, assim, e tem um trauma também muito grande do PT, que foi perder a presidência da Câmara para Eduardo Cunha, no governo Dilma Rousseff, o que startou o impeachment da presidente Dilma naquele momento. Então, não há, nesse momento, conversas para lançar um candidato, e a tendência é que apoie Arthur Lira ou fique neutro. O próprio presidente Lula deve ficar neutro nessa disputa, porque nos parece que no andamento da PEC da transição, Lula está se dando conta do poder de fogo mesmo que o Arthur Lira tem para manobrar a Câmara e, inclusive, das chances que ele tem de ser reeleito com todos esses partidos que ele já está costurando para apoiá-lo na candidatura dele à reeleição. A equipe de transição tem mais de 300 nomes, incluídos 103 parlamentares de 12 partidos. Vai ter espaço para tanta gente e tanto partido no gabinete, no governo, em órgãos públicos? E até que ponto há um certo ciúme em relação ao papel de destaque do PT na transição? O que a gente tem ouvido aqui na transição, Marini, é que tem mais candidatos do que vagas disponíveis na esplanada para todos esses partidos que o presidente eleito vai ter que acomodar. Nesse momento, nessa fase de especulação, o que a gente tem mais ouvido é a demora para se anunciar ministérios, né? A gente sabe que, por exemplo, o PSB está tentando 2 ministérios, 2 ministérios, o PSD de Gilberto Kassab também pleiteia pelo menos 2 ministérios, tem todos os cargos de segundo escalão ainda, que também são muito cobiçados, como o FNDE, do Ministério da Educação, Petrobras, Minas Energia. Então tem todos esses cargos de segundo escalão que também vão ser reacomodados. A intenção do presidente Lula é acomodar a maior quantidade de aliados, sim, e ter nomes do PT em pastas que são caras para o partido, como Casa Civil, Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Ministério da Educação. Cidades, por exemplo, tem sido também um ministério bastante disputado entre PT e partidos aliados, e é um jogo que o presidente Lula vai ter que equacionar para agradar todos ou a maioria dos aliados e não ter dissidências antes mesmo de tomar posse. Jennifer, quais são as áreas hoje mais travadas, mais delicadas na transição? Você mencionou que os nomes do grupo de trabalho da defesa não foram anunciados. A gente pode dizer que esse é o ponto mais delicado hoje na transição, e que acenos o governo eleito tem feito para os militares? Sem dúvida, Carol, o grupo de trabalho da defesa é o ponto mais sensível da transição hoje.
A informação que a gente tem é que tem uma lista que está praticamente pronta, com nomes militares, com nomes de militares e civis. Esses nomes não foram divulgados ainda. Primeiro, eles estavam esperando o retorno do Lula da viagem ao Egito. Lula chegou, esses nomes estão sendo, enfim, avaliados pelo presidente, mas ainda não foram divulgados. A informação que eles têm é que eles podem sair na sexta-feira ainda, mas é um ponto sensível para o PT e para o governo eleito a relação com as Forças Armadas. A gente está vendo essa série de manifestações em frente a quartéis. Algumas cidades brasileiras registraram manifestações de bolsonaristas radicais com intenções golpistas. A maior foi em Brasília, no setor militar urbano, em frente ao quartel-general do Exército. Caravanas de ônibus se juntaram aos caminhões. Os manifestantes afirmam que não aceitam o resultado das urnas. O PT tem feito toda uma série de conversas com militares da ativa e da reserva, buscando entender formas de pacificar essa relação do governo eleito com as forças, né? O presidente Lula tem sido aconselhado a adotar o critério de antiguidade para escolher os comandantes das três forças, que serão comandantes a partir de 2023, e tem dado acenos, via diversos interlocutores, de que o governo eleito vai se empenhar, enfim, em pacificar a relação com as forças, e os militares, por sua vez, também têm mandado recados do que para eles é importante, né? Não alterar a questão da previdência dos militares, não mexer nas promoções, não alterar o currículo das academias militares, manter investimentos de projetos estratégicos para Marinha, Aeronáutica e Exército. Esses acenos, essas conversas de bastidores, elas já estão acontecendo. O ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro, general Fernando Azevedo e Silva, foi convidado para participar do grupo de transição. Em princípio ele negou, mas ele está dando uma série de sugestões de nomes, está sendo consultado sobre como o governo eleito faz essa aproximação com as forças, e esse é sim hoje o assunto mais sensível da transição, que depende do aval do Lula. Todos os nomes de militares terão aprovação do Lula, e a ideia é que esse grupo de trabalho da defesa no governo de transição tenha nomes militares da reserva, de ex-comandantes representando as três forças, que tenham um compromisso com a democracia, com a pauta da defesa nacional, e que não tenham nenhuma ligação com o bolsonarismo ou com falas antidemocráticas. Esse grupo também vai ter integrantes civis, com civis que têm relação com a defesa, sejam parlamentares, ex-ministros da defesa, que tenham relação com a defesa. Então vai ser um grupo misto. E outra curiosidade é que nenhum militar integra nenhum dos outros 31 grupos de trabalho que estão funcionando aqui no Centro Cultural do Banco do Brasil. Então os militares vão ficar restritos ao grupo da defesa. Aproveitando sua menção ao diálogo entre o governo anterior e o próximo governo no Ministério da Defesa, a gente tem visto alguns atritos em determinados setores, mais notadamente a SECOM. E como tem sido essa relação entre o governo que sai e entre o governo que entra? Os ministérios estão repassando as informações que são demandadas, ou está rolando algum tipo de trava ou dificuldade? Os coordenadores de grupos já têm se reunido com ministros do governo Bolsonaro. Por exemplo, o GT da Saúde se encontrou com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para falar e pedir providências sobre o aumento de casos de Covid-19 em todo o país, que é uma questão que já está preocupando o governo de transição. O senador eleito pelo Maranhão, Flávio Dino, que é um dos coordenadores do Grupo de Justiça e Segurança Pública, também já esteve com o Anderson Torres, ministro da Justiça de Bolsonaro. Essa semana também ele teve uma série de encontros aqui em Brasília, com forças de segurança e entidades de classe da área de segurança, também pedindo informação. Então, essa interlocução, ela está acontecendo área a área já, e já estão acontecendo esses encontros de parte a parte. O que é mais demorado é
iniciar esse processo, né? Que depende de uma solicitação formal do coordenador-geral da transição para o ministro-chefe da Casa Civil. Ô Jennifer, para a gente fechar, falando pragmaticamente aí sobre prazos, até quando esse texto tem que ser apresentado para dar tempo de aprovar nas duas casas sem haver interrupção no pagamento de benefícios, né, como Bolsa Família, e tem algum plano B para o caso dessa PEC não passar? A própria Gleice Hoffmann já disse que se for para aprovar, retirar do teto de gastos por um ano só, há outros caminhos. A gente pode voltar àquela ideia, por exemplo, de uma medida provisória? Olha, Carol, esse prazo, ele é político, não se tem uma definição de prazo exato, até porque a PEC, ela pode ser votada em um dia, tanto na Câmara quanto no Senado, se houver disposição dos líderes e do presidente das duas casas. Mas o que a gente tem apurado é que tudo precisa estar votado até o dia 16. É importante a gente ficar atento a partir de agora, com o Jacques Wagner entrando nessas negociações, conversando com uma série de senadores e deputados, e indo conversar pessoalmente com o presidente eleito Lula em São Paulo na sexta-feira. Ele disse que ia levar o cenário atual, o panorama do que está rolando nesse momento em Brasília para o presidente eleito. Se a partir de agora o governo eleito vai ceder em algum ponto ou não. Acho que isso é algo que pode ajudar a deslanchar. Nesse momento não se fala em plano B, mas o plano B seria a medida provisória. O governo eleito não tem falado em plano B, em outra possibilidade, porque acreditam que é possível passar a PEC da transição, só talvez vão ter que deixar pedaços importantes pelo caminho. Jennifer Goulart, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado. Obrigada, Carol, obrigada, Barini. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nesta conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que trazem informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Júlia Pina e a edição é de João Guilherme Lacerda e Luciano Malini. Até mais!